Vou apresentar o trabalho 1 de programação de software básico. O nosso trabalho foi desenvolvido por mim, João Vitor Campos Schwenig, e pelo Guilherme Melos Vieira. O nosso trabalho tinha o objetivo da gente fazer uma pesquisa de alguma biblioteca famosa C. A nossa biblioteca escolhida foi o GNU CarUtils, mais especificamente o Timeout, escrita pelo desenvolvedor de software Paul Eggert. Passando para o histórico, o professor Paul Eggert é um renomado cientista da computação e professor da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele também é mundialmente conhecido pela contribuição da manutenção do banco de dados de fusos horários e, além disso, ele tem uma longa história de envolvimento com o movimento de software livre. Tanto é que ele ganhou uma premiação em 2021 relacionado a isso. Bom, passando para um exemplo de uso de programa, a gente tem um teste que foi realizado que basicamente executando no terminal timeout 3s sleep 10, a gente vai ter o programa executando da seguinte maneira. O comando sleep 10 foi interrompido após 3 segundos, conforme esperado. Utilizamos o GDB para observar o fluxo de execução e valgrind com a ferramenta Massif para monitorar o uso da memória heap, que foi mínimo, já que o programa não realiza alocações dinâmicas significativas. A figura a seguir mostra um diagrama com o processo pai, processo filho e a lógica de interrupção do comando. O timeout é executado, é chamado esse processo pai, que chama o fork, cria um processo filho, que faz o time e conta os 10 do sleep, que gera uma pilha e na verdade um amontado de pilhas ele gera, né? Que é o stack e o heap. Agora passando para o diagrama dinâmico, a gente tem um diagrama dinâmico construído como se fosse o usuário executando o programa. O teste que foi utilizado foi usando esse timeout de 5 segundos, né? Que então basicamente aqui o usuário invoca o programa e o tempo limite é a função principal que vai ser passado os argumentos, vai ser alterado o timeout e vai ser chamado a função fork, que vai criar um processo filho que vai executar o CMD, que vai ser chamado sistema, e ele vai voltar com esse loop, executar a configuração e os outros processos seguintes que precisam ser chamados, né? Eu botei aqui uma explicação melhor, né? Passo por passo, que aqui basicamente ali o processo principal, né? Como eu disse, que faz parsing dos argumentos, configura os handlers de sinais, inicializa o temporizador. Depois na execução ele cria o processo filho via fork, substitui a imagem do processo com exec, processo pai aguarda um wait bit, verifica constantemente o tempo decorrido e depois na finalização, se timeout ocorrer, envia o sigterm e sigkill ser configurado e retorna o status de saída do usuário. Aqui a gente pode ver algumas referências que foi utilizada para o desenvolvimento desse relatório. Na referência 1 é basicamente o repositório da nossa biblioteca, do nosso código. Aqui esses dois sites foram
para pesquisar sobre a bibliografia do autor do código, né, o Paul Eggert, e fala um pouco também do prêmio recebido por ele. E aqui foi o site utilizado para construir o diagrama dinâmico.